Bom dia, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai trabalhar um novo assunto. A gente vai começar a falar aqui a respeito da Roma Antiga, correto? A gente terminou o assunto de Grécia semana passada e começamos agora a Roma. Quando a gente fala da história de Roma, a gente tem que entender que a história do Império Romano, ou de Roma como um todo, ela é dividida em três períodos, a partir do ponto de vista político. A primeira parte da história de Roma é descrita pelos historiadores como Roma monárquica, entre o século VIII a.C. e o início do século VI, no final do século VI a.C., até 509 a.C. Era como quando Roma foi formada ainda, com aquela ideia de cidade-estado, enquanto Roma era uma monarquia governada por um rei, tinha uma estrutura de poder ainda simples, dominava um pedaço de terra muito pequeno. Quando Roma começa a se expandir, começa a conquistar outras áreas e a gente tem a retirada do rei do poder e o Senado romano ascende então à condição de chefe político de Roma, a gente tem a mudança de um projeto político, então a gente tem a ascensão de um novo período, que é o que nós chamamos de Roma República, que é quando Roma vai se expandir, vai conquistar uma vasta território, vai dominar todo o comércio, toda a circulação comercial no mar Mediterrâneo, e é a parte talvez mais rica desse processo de expansão e de constituição da sociedade e da cultura romana, que vai de 509 a.C. até o ano de 27 a.C. E aí, então, a gente tem início daquilo que nós chamamos de Roma Imperial, que é a fase final da história de Roma, daí sim, Roma Império, quando a gente tem já as estruturas, as fronteiras de Roma consolidada, e a gente tem a ascensão de um único indivíduo para poder governar todo o território que Roma havia conquistado ao longo do período da República Romana. O Império Romano, por assim dizer, a Roma Imperial, tem a duração de 5 séculos até a queda do Império Romano pelas invasões bárbaras no século V depois de Cristo. Então aqui a gente vai estudar rapidamente Roma Monárquica, Roma República e Roma Imperial nas nossas próximas 5 aulas. Vamos fazer um resumão, um compêndio de estudo para a gente poder pelo menos pincelar e passar por essa história. Começamos aqui a falar a respeito dos povos e da região que Roma está localizada. Se a gente voltar aqui no mapa, a gente estudou durante todo o processo aí até agora justamente essa região aqui, que é a Península Balcânica. A nossa atenção agora sai da Península Balcânica e volta aqui para a Península Itálica e para toda essa região que a gente considera como Itália. Nessa região, os gregos estavam presentes aqui ao sul, como a gente viu, que é na região da Magna Grécia, e aqui também em parte da Sicília. A Península Itálica ela era habitada aqui por cinco povos. A gente tinha os etruscos, os sabinos, os samnitas, a região do Lácio, onde estavam os latinos. E a região da Magna Grécia lá ao sul. Então a gente tem esses 5 povos que habitavam: os etruscos, latinos, sabinos, samnitas e os gregos que estavam na região aqui da Magna Grécia. Roma se desenvolve na região do Lácio, aonde surge então a cidade-estado de Roma. Então os romanos são, pela sua essência, latinos que vêm dessa ideia do Lácio, da região do Lácio. Logo depois a gente consegue perceber o aumento demográfico na região etrusca e o avanço dos etruscos sobre a região do Lácio. Então Roma é resultado dessa mistura dessa cultura etrusca com a cultura latina e que faz com que surja então ali dentro uma pequena monarquia, um pequeno reinado justamente nessa região, que dá origem então a esse período que a gente está estudando, que começa a estudar nesse momento, que é o período da Roma monárquica. Roma, então, vai crescendo, vai se expandindo, surge como uma cidade-estado, e no seu auge, no final da República Romana, no final lá no ano de 27 a.C., Roma domina toda essa área aqui que está achurrada
de rosinha que vocês estão vendo, constituindo então um domínio sobre praticamente sobre um grande território, constituindo aquilo que alguns historiadores chamam do maior império já existente no mundo ocidental, contabilizando aqui o domínio de terra e o domínio também do mar Mediterrâneo. Repare que no auge do seu processo de expansão, o mar Mediterrâneo ele se torna um laguinho dos romanos. Os romanos dominam toda essa região. Começam sua história nesse pontinho e iniciam um processo de expansão rumo ao Oriente, depois conquistam a região aqui de Cartago, o Império Cartaginense, e vão avançando sobre toda a região da Europa até chegar à região mais ao norte, na região da Britânia, mas aqui eles encontram grande resistência e logo depois a gente vai ter a invasão dos germânicos sobre o Império Romano do Ocidente, conforme a gente vai ver na nossa última aula desse semestre. Dois problemas, eles perpassam toda a história de Roma. Um grande problema é a questão da escravidão. A escravidão, ela, da mesma forma que foi para a cidade-estado de Atenas, ela vai ser um problema na história de Roma, porque, de acordo com que Roma vai se expandindo, o número de escravos dentro de Roma ele vai crescendo. A principal forma de aquisição de escravos em Roma era justamente por meio da escravidão por guerra, da questão de você vencer povos e subordinar esses povos como escravos. Só que quanto mais escravos você tem dentro desse território, maior é a possibilidade de uma revolta escrava. As reivindicações desses escravos vão se tornando cada vez mais latentes e o Estado romano ele se preocupa a todo tempo com a questão da possibilidade de uma revolta escrava. Além disso, a possibilidade iminente da pobreza, porque Roma cresce, se expande, a quantidade de riquezas que passam a circular dentro de Roma se torna muito grande, gigantesca, mas essa riqueza ela vai ficando aos poucos acumulada nas mãos de uma pequena elite patrícia dentro de Roma, os patrícios romanos. Então essa riqueza que ficava concentrada nas mãos dessa elite, ela gerava, de certa forma, um aumento da inflação, do preço dos produtos, e a gente tem uma pobreza generalizada, ou seja, você tem muita riqueza, mas concentrada nas mãos de poucos. E a maior parte da população vivia uma pobreza muito grande, vivia, de fato, uma vida miserável. E com os preços altos, por conta dessa maior riqueza que circulava nas mãos dessa elite, essa população mais pobre ela começa a passar fome. E muitas das vezes, os pobres romanos vendem os seus filhos como escravos. Então a escravidão beirava não só os prisioneiros de guerra, mas a escravidão ela atingia também essa população desses mais pobres, plebeus empobrecidos dentro de Roma. Outra questão muito latente nessa sociedade é a questão fundiária, a questão da terra. A terra ela é algo que gera riqueza. Desde quando estudamos a história de cidade-estado de Atenas, eu venho insistindo isso com vocês. Na riqueza, na importância da terra como elemento de riqueza. Dentro de Roma não vai ser diferente. E, vocês podem olhar para mim, professor, mas Roma conquista um vasto território, então tem muita terra para poder ser dividida. Mas essa terra que ela vai sendo conquistada, ela vai sendo distribuída entre os membros do Estado romano, entre esses membros dessa elite patrícia. Então a gente não vê a distribuição de terra de forma equitativa, de forma igualitária entre todos os membros dessa sociedade. Em Roma antiga, a quantidade de riquezas ela vai crescendo, mas essa riqueza vai ficando acumulada nas mãos dessa elite. Em Roma, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Essa é uma lógica que a gente tem que pensar para poder entender esse processo de expansão da sociedade romana, do Estado romano. Então, esses dois problemas históricos, a questão da terra, a distribuição de terra e a questão da escravidão, vão perpassar toda a história de Roma, desde a Roma monárquica até a Roma imperial. Começamos aqui, então, falando a respeito da Roma monárquica. A história de Roma começa como uma lenda, com um mito de fundação da história de Roma. Reza a lenda que a história de Roma começou com a figura de Rômulo. Rômulo era irmão gêmeo de Rêmulo.
filhos de personagens míticas, filhos de Marte, se eu não me engano, haviam sido abandonados pela mãe em uma floresta e foram encontrados então e criados por uma loba que os amamentou até crescerem, até ficarem em idade adulta. Quando atingiram a sua idade adulta, que em Roma era por volta dos 16, 17 anos, eles voltam para a cidade. Então tem uma briga para poder ver quem que iria assumir o comando da região em que estava. E nessa briga, Rômulo então matou o seu irmão gêmeo, que era o Rômulo, e assumiu de forma interina o cargo de monarca, de chefe daquela região. E teria então dado origem àquela cidade, a uma cidade que foi chamada de Roma, em homenagem a essa figura mítica que era a figura de Rômulo. Surgiu então nesse sentido a cidade de Roma aqui na região do Lácio. É logicamente que essa é uma história mítica para gente, para explicar a fundação dessa cidade, para explicar a fundação da cidade a partir de um herói, a partir da figura de uma figura divina, descendente direto de Marte, deus da guerra. Então, aqui há uma narrativa que busca demonstrar a questão da força, do destino dos romanos. E uma narrativa que ela é constantemente reproduzida para poder explicar o surgimento dessa cidade. Essa cidade, a Roma surge muito naquela ideia do pater familias, de uma pequena comunidade, dessa liderança que vai existir. A figura de Rômulo e Remo, elas de fato provavelmente existiram, a briga de fato existiu, o assassinato de Remo de fato provavelmente existiu, mas essas duas figuras não foram criadas por uma loba. Há de se compreender que uma loba, ao encontrar duas crianças, ao invés de criá-los, ela iria devorá-los. Então a gente tem toda a narrativa mítica por trás, mas essa narrativa ela vem daquela ideia de confusão entre mito e realidade que a gente falou muito quando estudávamos a questão da história da Grécia Antiga. Do ponto de vista da monarquia romana, a gente sabe muito pouco, porque não há documentos escritos, embora haja alguma coisa, alguns vestígios arqueológicos, algumas pinturas que nos permitam recontar essa história. A gente não sabe ela em detalhes, porque não há nenhuma narrativa escrita, nenhum documento que tenha ficado para a posteridade, que nos permita compreender essa realidade em detalhes. A gente sabe da existência dos reis, quem foram esses reis e da estrutura de funcionamento dessa sociedade romana no início da sua história, e é isso que a gente vai estudar. A gente fala aqui da existência de 7 reis nesse período monárquico. O primeiro teria sido Rômulo, que teria fundado Roma, depois Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Marcio. Todos esses são reis latinos e sabinos, que estavam dentro daquela região que teria formado a cidade-estado. Estariam dentro das aldeias dessa região que teria formado, então, essa cidade-estado de Roma, essa monarquia romana. Com o avanço dos etruscos, com o crescimento demográfico na região da Etrúria e o avanço dos etruscos para dentro da região do Lácio, os etruscos acabaram conseguindo tomar o poder e fazer ser representado nesse estado e eleger, então, um rei. E aí a gente tem os reis etruscos na última fase da monarquia romana, que são Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio Soberbo. Esses reis etruscos, embora a Etrúria tenha ganhado popularidade, a região da Etrúria tenha aumentado demograficamente, ou seja, tenha aumentado a quantidade de pessoas nessa região da Etrúria, e eles tenham avançado sobre a região do Lácio e tenham conseguido fazer com que fazer com que o monarca fosse etrusco, ou seja, fosse descendente desse povo, porque não havia questão da hereditariedade. Quem escolhia o rei, quem escolhia o monarca, era um conselho de anciãos, um conselho de pessoas que ajudava esse monarca a governar, que era chamado de Senado. Então os etruscos conseguiram fazer com que o Senado elegesse e reconhecesse o monarca etrusco no poder. Mas embora esse monarca etrusco tenha conseguido chegar ao poder,
poder, ele não era bem visto pelos latinos e pelos sabinos. Então, muitos senadores eram contrários à política empreendida pelos reis etruscos. E é aí que, quando o Tarquínio Soberbo assume o cargo, vai acontecer um golpe planejado por membros do Senado, membros latinos e sabinos do Senado, que se organizam para a retirada desse monarca e a ascensão, então, do Senado como principal força política em Roma. E é aí que cai a monarquia e ascende a república, como a gente vai ver no final da aula. Como eu disse para vocês, os conhecimentos sobre esse período são imprecisos, porque a gente não tem documentos escritos que nos permita relatar, e documentos até mesmo arqueológicos que nos permita ter conhecimento sobre os detalhes desse período. A gente supõe, pelos documentos que a gente tem, que no período que a gente está estudando, monárquico, a Roma começou-se gradativamente a se tornar uma comunidade muito poderosa naquela região e foi conquistando terras e subordinando aldeias ao seu poder. Muito dentro daquela ideia que a gente viu para quando a gente estudou a questão de Roma. Você tem o empoderamento de uma comunidade, a questão da Grécia. A gente tem o empoderamento de uma comunidade e essa comunidade ela começa a dominar outras comunidades que estão ao seu redor e dessa forma, então, vai se tornando uma região cosmopolita, uma região importante e fortalecendo o seu poder. A gente acredita, então, que a história de Roma, a história inicial da cidade-estado de Roma, passa por uma formação que é um pouco parecida com aquela ideia de consolidação das cidades-estado gregas, a ideia de uma família, de uma pequena aldeia, do crescimento dessa aldeia e subordinação de outras áreas, até a gente ter, de fato, a formação de uma cidade-estado, que era a cidade-estado de Roma. E depois ela continua esse processo de expansão rumo às áreas que estão ao lado, formando aquilo que a Grécia não formou, formando a ideia de um império, de um estado centralizado, aquilo que a gente não consegue perceber na Grécia Antiga. Se na Grécia Antiga, Atenas, por exemplo, subordinava outras áreas, mas deixava com que essas áreas tivessem autonomia política, Roma não fazia. Roma integrava as outras áreas ao seu território, formando então essa ideia de Estado unificado e aos poucos constituindo um vasto império sob controle de um único corpo burocrático que estava nesse centro político, nessa capital desse império que vai se formando, que era a cidade de Roma. Qual que era a forma de governo existente na Roma nessa primeira fase da sua história? Era a ideia de monarquia. Um sacerdote, um indivíduo importante dessa sociedade, recebia o título de Rex Sacrorum, rei sagrado. Aquele indivíduo que teria possibilidades de estabelecer contato com os antepassados. E justamente por essa possibilidade de estabelecer contatos com antepassados, por essa representatividade social, cultural e religiosa que tinha, ele deveria ser respeitado pelos seus súditos. Mas aqui fica um dado muito importante. Eu espero que vocês se atentem nesse momento, peguem papel e caneta, para que a gente consiga entender de onde que vai surgir, de onde que vai sair a elite romana e de onde que vai sair a elite que forma, inclusive, essa sociedade ocidental europeia. Desde o início da história de Roma, existia uma instituição muito importante dentro desse Estado, que era a figura do Senado. O Senado romano, como instituição política, uma instituição que está ali para ajudar a governar, para aconselhar o monarca. A princípio, ela não tem poder central, mas ela é um conselho, é um conjunto de pessoas, um conjunto de anciãos que ajudavam esse monarca no processo de governabilidade. Então, desde a formação da cidade-estado de Roma, o Senado ele se faz presente. Se faz presente primeiro como conselho de Estado, como um conselho que ajuda o rei a governar. Depois, no período da história republicana de Roma, o Senado ele dá um golpe, tira o monarca do poder e assume essa posição. Então, a gente tem o que nós chamamos de rex publicus. O rei ele deixa
de ser esse monarca e passa a ser o Senado, passa a ser esse público, passa a ser esses patrícios que irão governar Roma durante os seus 6 séculos, entre 509 e 27, ao ano de 27 a.C. E depois, ao longo do Império, o Senado não deixa de existir. O Senado volta a essa posição de conselho, de conjunto de anciãos que ajudava o imperador a governar. Então, ao longo de toda a história romana, a gente tem a atuação desse Senado. E por que é importante a gente entender como que esse Senado surge e entender a atuação desse Senado dentro de Roma? Porque é daqui que vão sair a figura dos patrícios. O Senado ele existia na monarquia como um conselho de anciãos. E era composto, quem fazia parte do Senado eram os membros das altas classes. A gente pode pegar aqui aquela ideia de eupátridas, dos bem-nascidos que a gente tinha dentro de Roma. Então eram essas pessoas que estavam próximas a esses chefes de Estado, que tinham terras, que tinham posses, que compunham esse conselho de anciãos, esse conselho de indivíduos que ajudava esse Senado a governar. Esses membros dessas classes altas que compunham esse conselho eram chamados pelos latinos de patres, dos pais, daqueles que estavam ao lado desse rex sacrorum, desse rei, e que o ajudavam a governar. Os filhos dos patres, os filhos dos pais, os filhos desses senadores, eram chamados de patrícios. Então, patrícios, o filho dos patres, os filhos dos senadores. Esses patrícios, por serem filhos dos senadores, filhos desses indivíduos que ajudavam a governar e que já tinham posses, acabavam tendo acesso a uma série de privilégios, tendo acesso a riquezas, a regalias dentro desse Estado, porque justamente eram os filhos dos chefes do Estado, eram os filhos dos senadores. Então esses filhos de senadores, esses patrícios, gozavam desde o início da história de Roma de liberdades, de privilégios, de acesso a bens, que o restante da camada, o restante do povo, aquilo que os romanos chamavam de plebeus, que era um povão, era o restante do povo, não tinha acesso. Então, o que diferenciava patrícios e plebeus no início era justamente essa ligação, essa relação que tinham com o governo, e o fato de ter relação com o governo dava a eles privilégios e regalias que o grande povo, o pueblo, a plebe, não gozava. Então é nesse sentido que surge a principal diferença social que vai marcar toda a história de Roma e os principais conflitos também. A ideia dos patrícios versus os plebeus. Patrícios, filhos, parentes diretos dos senadores que têm acesso a esses benefícios, que compõem essa aristocracia romana, e os plebeus, a massa da população, que estão longe dessa aristocracia e, portanto, não têm acesso a esses privilégios, a esses benefícios. Como que era a organização? A organização do governo, você tinha um rex sacrorum, um rei sagrado, tinha esse senado que ajudava esse rei, então, a governar, a comandar o Estado, mas existia outra assembleia que também era muito importante, que eram os comícios curiais, ou as assembleias curiais. Essas assembleias eram assembleias dentro da monarquia essencialmente para pensar a questão da guerra, para pensar a questão do exército. Era composto por guerreiros, por cidadãos romanos de até 45 anos, aqueles que eram os mais jovens. Essas assembleias, os curiais, os comícios curiais, eram responsáveis por decidir questões relativas à guerra e questões relativas à sociedade, ao comportamento social, questões relativas à moral, questões relativas à ideia de família, ao comportamento dessa sociedade, como essa sociedade deveria se comportar. Então, os comícios curiais, as assembleias curiais,
compostas por guerreiros de até 45 anos, e vamos lembrar, esses guerreiros eram membros dessa elite patrícia, que iriam definir questões relativas à política externa, de invasão, de conquista de território, de distribuição de riquezas, e ia se pronunciar principalmente sobre as questões sociais, sobre o cotidiano, sobre o comportamento desses indivíduos, o modelo de família, o modelo de cidadão, o que era correto, o que não era correto. O Senado, esse conjunto de pátres, esse conjunto de pessoas que ajudavam o rei a governar, era a segunda assembleia, e mais importante do que a Assembleia Curial, porque estava diretamente no poder executivo, e era composto por os indivíduos maiores de 45 anos, e eram responsáveis por escolher o rei e ajudar esse rei a administrar. Repare que não é o povo que escolhe o rei, quem escolhe o rei é esse Senado. E esse Senado ele é vitalício. As pessoas chegam nesse cargo indicadas pelo rei, indicadas por outros senadores, elas se candidatam e são votadas ali dentro do próprio Senado. Quem escolhe os outros senadores, depois que um morre, são os próprios senadores. E aí vem a indicação de senadores, vem a indicação do monarca para pessoas que iriam assumir esse cargo. Como eu disse para vocês, com o avanço dos etruscos, aos poucos os etruscos vão começar a se fazer representados dentro desse Senado. E esse Senado, então, vai aos poucos sendo composto por pessoas de outras etnias, de outros grupos étnicos que existiam dentro da Península Itálica, até o momento em que eles conseguem eleger um rei que não fosse latino ou sabino. E aí a gente tem algumas atitudes de alguns reis que são muito importantes. A gente tem o Tarquínio Antigo, Tarquínio Prisco, se a gente voltar lá, Tarquínio Antigo, Tarquínio Prisco é o primeiro rei etrusco que consegue chegar ao poder. E o Tarquínio, então, ele introduz no Senado representantes das emergentes classes sociais. E aí, quando ele introduz esses representantes das emergentes classes sociais, as classes sociais que estavam crescendo dentro de Roma, ele rompe com uma linha social, com uma linha de representação social e permite que os etruscos se fizessem mais presentes dentro desse governo. E aos poucos a gente consegue perceber, então, que esse grupo ele consegue chegar ali, reduzindo a influência da alta aristocracia romana. Ele reduz, mas ele não acaba. Tanto não acaba que a gente vai perceber que logo depois a gente tem a tomada do poder por parte desse Senado. Logo depois que o Tarquínio Prisco, que era um etrusco, toma essa atitude, a gente tem a ascensão de um outro etrusco ao poder, que era o Sérvio Túlio. E aí o Sérvio Túlio ele faz uma modificação no sentido de transformar a composição dos comícios centuriais, desse grupo que era responsável por decidir as questões culturais, as questões do cotidiano existentes dentro da Roma monárquica, dentro da cidade de Roma. E o Sérvio Túlio permite, então, que membros que teriam chegado em Roma depois da formação da cidade-estado de Roma, que teriam emigrado para Roma, principalmente esses etruscos, poderiam integrar também esses comícios centuriais, e não somente aqueles que estavam em Roma no momento em que Roma foi criada, então, portanto, eram considerados cidadãos romanos. A integração desses indivíduos permitiria, então, que os etruscos também participassem dessa decisão de pensar o cotidiano, de pensar o modelo de sociedade que iria vigorar, então, dentro de Roma, um modelo de comportamento, um modelo de família. Então a gente consegue perceber no final da monarquia romana essa ideia de integração, de chegada ao poder por parte desses etruscos. A sociedade romana desse período, e ao longo de todo o período da história romana, ela é dividida segundo essa pirâmide que vocês estão vendo. No topo dessa pirâmide eu tenho os patrícios, aqueles indivíduos que participavam a princípio decisivamente desse governo, que têm acesso a terras, que têm acesso a bens, que têm acesso a privilégios, que compõem então aquilo que nós chamamos de elite romana, elite patrícia romana. Abaixo dos patrícios estava uma camada que era uma camada de agregados, que nós chamamos de clientes.
Esses agregados, eles não eram de sangue, não tinham sangue patrício, não eram filhos de patrícios, não tinham privilégios. Muitas das vezes poderiam ser frutos de relações entre patrícios e plebeus e tal, ou plebeus que puxavam, desculpem o termo, mas puxavam o saco dos patrícios, que ficavam ali bajulando esses patrícios, e acabavam então tendo algumas regalias e vivendo às custas desses patrícios. Então a gente tem o patrício, que é dono de uma propriedade, que é dono de uma grande fazenda, o que os romanos chamavam de vilas. Isso é importante. O termo vila na Roma antiga não se referia à cidade, mas se referia a uma fazenda, a uma grande propriedade. Então esses clientes eram pessoas que muitas das vezes viviam nessas fazendas, viviam nessas vilas e gozavam de uma série de liberdades e privilégios, mas não tinham sangue patrício. Eram os agregados que estavam ali, que bajulavam, que na linguagem de vocês, puxavam o saco desses patrícios e acabavam tendo acesso a boas condições de vida, boas condições de alimentação, boas condições de moradia e ter acesso à possibilidade de não trabalhar, viver ali no ócio nessas fazendas. Mas viviam a todo o tempo da dependência dessa bajulação desses patrícios. Se eles não bajulassem, se eles contrariassem os interesses, eles poderiam ser humilhados, constantemente expulsos de dentro dessas propriedades. A condição deles era uma condição melhor do que a condição dos plebeus. Os plebeus são aqueles que são a massa da população. A maior parte da população romana, no início da história, antes do processo de expansão, era composta por plebeus, que eram pessoas pobres, livres, alguns que tinham um pequeno sítio, um pequeno lote onde produziam a sua própria comida, ou aqueles que se dedicavam a atividades comerciais nas cidades romanas, aqueles que trabalhavam para outra pessoa para poder ter acesso a uma moradia, para poder ter acesso a alimento, e eram a massa da população. No início da história romana, os romanos trabalhavam com pouca mão de obra escrava. A maior parte era de plebeus pobres, camponeses livres que trabalhavam nessa cidade-estado, nos campos e nas cidades romanas. E tinha ali uma pequena parcela de escravos por dívida, escravos como prisioneiros de guerra, escravos por nascimento. Havia um pequeno comércio de escravos, a venda de pessoas, mas esse não era a principal forma de se adquirir escravos. A principal era por meio da dívida e por meio da questão da guerra, do conflito. De acordo com que Roma vai se expandindo, vai crescendo, o número de escravos ele vai aumentando. Ao passo que no final, quando a gente tem já o processo de expansão romana, eu vou adiantar aqui para vocês, a questão da sociedade romana no final do processo da sua expansão, a gente tem uma sociedade romana em que o número de escravos ele é superior ao número de plebeus, clientes e patrícios em conjunto. Então, quanto mais Roma cresce, mais o número de escravos em Roma vai crescendo. Isso nos faz ter como concluir que a principal forma de aquisição de escravos era por meio da conquista, da guerra, do conflito. Tá bom? Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente volta com a questão de Roma, da Roma República, com a ascensão desse Senado, com o golpe dado pelo Senado e a formação desse então governo republicano romano. Por hoje agradeço a atenção de vocês, peço a vocês que façam atividade lá na pasta de avaliações. E no mais, obrigado, tenham uma boa aula e um bom dia. Bom, tchau, tchau.